Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Adriana Cecília nasceu em Açailândia, no Maranhão, e foi criada em Fortaleza, no Ceará. Teve uma infância tão difícil, mas tão difícil, que fez com que ela experimentasse daqueles absurdos que criança nenhuma merece enfrentar. Num contexto de muitos traumas e desrespeito, a vida se desenrolou de tal forma que um dia, adulta e em meio a muita droga e prostituição, incrivelmente, ela teve um encontro com Jesus Cristo. Parece até que essas duas realidades não combinam muito, não é? Mas a verdade é que ao encontrar a Cristo, ela descobriu aquele amor que sempre buscara na vida. Um amor que não condena, não acusa, mas aceita, regenera e salva. Cecília, que prazer ter você aqui com a gente. Puxa, olha, eu só tenho que agradecer, me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento agora. E você falando aí me deu até vontade de chorar, porque passou até um filme na minha frente mais uma vez. É emocionante, né? Mas a gente falar da gente também, né? Uma coisa assim forte, né? Que toca. É. Mas se a gente... Vamos começar, né? Lá do início da Sim. infância. Que fatores que se destacaram e que você poderia dizer que marcaram a sua infância? Olha, Creriane, eu tive... Quando eu começo a falar da minha infância, não tem como eu não lembrar das agressões que eu assistia dentro da minha casa, que era sempre do meu pai espancando a minha mãe. Se você me perguntar assim, você tem lembrança do seu pai fazendo carinho, andando de mão dadas? Não, eu não tenho essas lembranças. As únicas que eu tenho é de que meu pai batia na minha mãe, ele era muito carinhoso com os filhos, né? A minha mãe até defende esse lado dele, falou, olha, seu pai podia ser o que fosse, mas com os filhos ele sempre dava uma atenção especial. Mas ela sofria bastante. Então essas são as imagens que eu tenho. E uma imagem que, na verdade, por muitos anos ficou... Eu não tinha o rosto da pessoa. Na fase adulta, esse rosto foi revelado através de uma confissão da minha irmã de um abuso sexual que ela havia sofrido por parte do meu pai. E esse rosto, para mim, que estava manchado, apareceu. Porque eu lembro de ter sido abusada também por alguém da minha confiança, alguém que eu me sentia muito protegida e que me levou de volta para casa numa situação de buscar um disco, porque estava tendo uma festa de aniversário na casa de uma vizinha do meu irmão, e minha mãe pediu para que essa pessoa fosse em casa buscar o disco. Seus pais continuaram casados, se separaram? Eles se separaram, não demorou muito, eles se separaram e nós fomos morar em Fortaleza, minha mãe e meus irmãos, sendo que antes disso meu pai tentou me sequestrar, literalmente, tentou me levar embora com ele, numa situação em que ele voltou para nos rever depois da separação. Só que a minha mãe desconfiou que ele queria me levar e pediu para que ele levasse o pequenininho para tomar o suposto sorvete. Ai. E aí minha mãe achou que ele não fosse ter coragem, ele teve coragem, levou o meu irmão caçula embora e nunca mais apareceu. Fui conhecer meu irmão agora, depois de adulta, por causa da internet, bendita internet quando bem usada. E fomos morar em Fortaleza, minha mãe e mais 3 irmãos, eu e mais 2 irmãos. E como que ela fazia para cuidar dessas 3 crianças e... A minha mãe, ela precisava trabalhar fora, né, passava o dia fora e ficavam as 3 crianças em casa e não demorou muito para aparecer um bebê também, porque minha mãe acabou engravidando de um taxista.
E eu tinha que tomar conta, porque apesar de ser nova, eu sempre fui muito grandona. Já deu pra Você era mais perceber. velha? Não, a segunda. Ah, tá. Mas eu sempre fui mais alta que meu irmão mais velho. Ah, tá. E por ser menina, acho que menina vai estar no sangue, né? Essa coisa de ter o cuidado com a casa, com os irmãos. E eu tinha que estar tomando conta deles. E um determinado dia, um amigo da minha mãe, né, entrou na minha casa e me ofereceu umas moedas para comprar gelinho, que nós chamamos aqui em São Paulo de gelinho. Lá é din-din, lá no Ceará. E eu fui comprar. Aceitei. E quando eu voltei, ele estava deitado na minha rede e me chamou para deitar com ele. E eu deitei, porque criança não tem maldade. Criança é tão lúdica, nossa, a infância, né? Que você não vê maldade, não, você é totalmente inocente. Eu fui. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que eu gritei. E quando eu gritei, a vizinha já veio batendo na porta e nisso ele saiu correndo pelo outro lado, chamaram minha mãe, me levou no IML para fazer exames. E eu lembro que a médica falou para ela que não aconteceu o ato em si, mas houve uma tentativa. Olha, Né? De acordo com os exames que ela fez. E ali minha mãe chegou à conclusão de que não tinha mais condições de ficar com a gente, porque nós passávamos o dia todo sem ela. O único horário que nós comíamos era quando ela chegava de madrugada com hambúrgueres e a gente comia e ficava de barriga grande até. Gente. Porque durante o dia eu, junto com meu irmão, precisávamos estar carregando lata de água na cabeça, porque antes a gente tinha que puxar água com bomba, tinha que estar bombeando. A gente ia nos vizinhos e se oferecia para carregar água para eles. E a gente ganhava um tomate com açúcar e ali era a nossa refeição. Quando a gente ganhava um dinheirinho, a gente comprava aquelas balinhas coloridas com amendoim. A gente não tinha noção de comprar arroz, feijão. Claro. Então a gente comprava isso e isso era a nossa refeição. Ai, era assim a maneira como nós Difícil nos mesmo, né, para sua mãe continuar com vocês nessa situação. É. E em que tipo de bairro que vocês moravam? Uma favela, Pois literalmente. E não é favela como é hoje, porque hoje você não pode nem chamar de favela, né? Hoje são comunidades, centros comunitários, eu não sei bem o nome. Mas antes era favela mesmo, casas de barro, pau a pique, chovia, o barro derretia, o telhado era palha de coqueiro com pedaços de plásticos, de lona, o banheiro era do lado de fora, era só um quadradinho coberto com um plástico preto. Ou Quer seja, dizer, vocês estavam totalmente vulneráveis ali, totalmente, né? completamente. E aí, o que sua mãe decidiu fazer? A minha mãe achou por bem nos levar para um juizado de menores e nos entregar à adoção. E a gente, numa situação muito rápida ali, meu irmão e eu conversamos e entramos em acordo. Vamos nos comportar mal, Olha então, só, coisa de criança, para a gente né? voltar para o juizado. E dava certo. A gente se comportava mal nas respectivas casas e no final das contas a gente sempre se encontravam de novo no juizado. orfanato. A gente não queria ficar separado porque nós tínhamos os dois como referência de família. Sim. E até que um dia eu voltei e meu irmão não voltou. E nessa fase eu já estava com 7 anos de idade. E a assistente social me chamou para uma conversa muito séria. E ela falou, Vandilma, esse é o meu nome de documento. Ela falou, Vandilma, você já está com 7 anos de idade e essa vai ser a sua última chance. Você já está bem grandinha e as famílias não querem criança grande, elas querem bebês. Mas eu arrumei uma casa para você ir, só que tem o seguinte, se nesta casa você não se comportar, se você não ficar, você vai voltar para cá e só vai sair com 18 anos. Olha. E eu, tá bom, né? Entendeu, né? Entendi e fui, mas quando eu estava saindo do juizado, ela ainda piscou para mim e falou, quando chegar lá você vai ter uma surpresa. Ela já havia explicado que essa nova mãe adotava outras crianças também. E para minha surpresa, quando eu cheguei, quem estava lá? Meu irmão. Ai, que bom. E ali a gente se abraçou. Quando ele me viu, ele me abraçou e falou, aqui é bom. Vamos nos comportar aqui, né? A gente tem que se comportar aqui, porque a mãe, eu já estava chamando a minha tia, que a gente chama de tia primeiro, para depois se acostumar a chamar de mãe, ele falou, a mãe é boa. E ali eu gostei, e para minha surpresa era eu e mais 24. Oh! Mais 24. Meu 24 pai, crianças. ela adotava 24 crianças. Até então ela tinha adotado 24 crianças. Gente, mas escuta, quanto tempo você ficou com ela? Eu fiquei dos 7 e infelizmente até dia 23 de junho
véspera do meu aniversário de 12 anos. E quando chegamos a morar no SOS, eles correm atrás de procurar suas famílias biológicas. Eles entram nessa triagem para procurar as famílias biológicas. Não sei qual é o sistema que eles usam, porque é incrível, eles conseguem achar. Olha. E a minha mãe, a minha irmã, lembra que eu fui abandonada só com o meu irmão? Minha irmã ficou com a minha mãe. Certo. Quando fui parar dentro do SOS, um ano e meio depois, a minha irmã foi parar lá dentro. E eu não sei por qual circunstância, mas a minha mãe, quando foi a Fortaleza, foi para buscar a minha irmã. E aí ficou sabendo que ela estava no SOS. E quando chegou, ela falou, a assistente social, a diretora falou, olha, só que você tem mais 2. Por causa do nome, o nome da minha mãe é Valdenilda Pereira Marinho. Ela foi atrás da Vandeilma Pereira Marinho. Só que, ó, você tem um Wagner Pereira Marinho e uma Vandilma Pereira Marinho. Então, não precisava nem fazer DNA. Claro. Nós 2. E aí, minha mãe acabou nos levando de volta para morar com ela. Gente, mas com todo esse histórico, Cecília, eu imagino hoje, é impressionante a gente te ouvir contando, parece que você está falando de uma terceira pessoa que você nunca conheceu. Mas eu imagino que naquele turbilhão, naquele meio todo, com tantos questionamentos para serem resolvidos na cabeça e tal, o que acabou acontecendo com você na adolescência e na juventude? Na verdade, eu entrei numa fase de rebeldia muito grande. Então, Porque assim que eu aceitei morar com a minha mãe, porque até então era uma estranha, no primeiro mês a minha mãe colocou o meu irmão para fora de casa. E eu acredito que ali foi o estopim para mim, porque o meu irmão, lembra, é aquele que eu nunca me separava, porque foi criado junto comigo. E quando eu cheguei em casa uma vez, descobri que minha mãe tinha colocado ele para fora de casa, eu me revoltei. Eu não acreditava, porque ela tinha colocado por causa de um padrasto, ou seja, mais um homem entrou na história. E ali, para mim, eu tenho até lágrima querendo vir daqui de trás, não vou chorar. Então, minha mãe, eu fiquei muito revoltada. E eu sou uma pessoa, por ser nordestina, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade. E eu sempre fui muito desinibida. Então, eu já havia feito algumas amizades, né, onde eu morava. E eu aproveitei essas amizades. Pedi abrigo, pedi ajuda a essas amizades. Só que não eram amizades... Claro. Quem é que a gente adotar, né, uma adolescente e assumir uma adolescente em casa, enfim. E como eu havia feito um curso de passarela, né, em Fortaleza, em Brasília eu conheci um dono de agência de modelos. E ali a gente começou um relacionamento muito rápido. Eu nunca havia namorado. Então, o primeiro namorado, eu ali com 15 anos, ele tinha 26 anos. Tudo para mim era novidade, eu não tive criação na rua, de brincar fora, eu não tinha esse contato com o mundo, porque minha criação foi sempre muito fechada. Dentro de casa, não brincava no meio da rua, dentro da SOS Criança, não tinha acesso à rua. E quando eu fui, que eu me deparei com o mundo assim, eu falei, nossa, deixa eu descobrir mais. Olha. E fui justamente com o primeiro namorado ali, dono dessa agência, me ofereceu um trabalho. Só que rapidamente eu já comecei a me envolver com drogas porque ele fazia uso de cocaína. Não sei se tem problema falar o nome, eu dou nome às coisas. E ele fazia uso de cocaína. E como eu não conhecia e para mim tudo era muito legal, tudo muito novo, eu quero também. E eu já me sentia totalmente independente, falar, opa, vamos. E ali eu comecei a usar e foi um pontapé, assim, foi uma subsequência, né, que foi acontecendo na minha vida. Veio as drogas, aí veio bebida e cigarro, e quando eu vi, eu já estava completamente afundada. Gente. E nesse mundo de modelo, de pastel, você conhece de tudo que você puder imaginar, você conhece. Mas, Cecília, eu fico ouvindo toda essa história, em nenhum momento até agora você colocou Deus na história, né? A não ser aquele episódio da religião ali que você recebeu de alguém que adotou vocês. E eu fico pensando, como que Deus vai entrar numa vida dessa, né? Que já está tão formatada, que já está tão enraizada. Como que foi esse momento de você se encontrar com Deus? Olha, um momento mesmo em que eu abracei, eu comecei a perceber que Deus estava tendo um cuidado comigo, foi na manhã do dia que eu descobri que estava grávida. Mas por quê? O que a gravidez tem a ver com essa busca por Deus? Eu sempre quis ter uma família.
eu nunca tive uma família, né? Ter contínua, foi interrompida várias vezes. E eu tinha sonho de ser mãe. Mesmo na situação que eu estava, eu chegava até a comentar isso com os clientes. Olha, meu sonho é ser mãe. Eu falava isso. E quando eu descobri que estava grávida, eu tinha terminado o relacionamento com o pai dela, que até então me assumiu por ele ser uma pessoa da mídia. E ele me assumiu mais por isso. Não foi por amor, foi porque eu engravidei e ele teve medo de eu expor o nome dele. E eu digo que ele me engoliu, né? Teve que me engolir. Entendi. Só que não era um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Eu continuei usando drogas, eu estava com ele, mas eu continuava a fazer shows, né? Porque eu também fazia stripper. E me encontrava durante o final de semana, mas durante a semana eu voltava para casa trabalhar. E muitas indas e vindas, e ele queria, mas não queria, aquela coisa, e não engravidei. Só que eu não sabia. E nós terminamos, resolvemos terminar, acabou. E toda vez eu pensava, se eu terminar, eu volto para a noite. Sempre eu chegava a essa conclusão. Não deu certo, tudo bem, eu volto para a noite, tento de novo. E foi o que aconteceu. Não deu certo, eu voltei para a noite. E nessa noite que eu voltei a trabalhar, na mesma noite que eu voltei a trabalhar, um cliente olhou para mim e falou, você está grávida. Olha! E até então, meu nome era Paola. Ele olhou para mim e falou, Paola, você está grávida? Falei, eu grávida? E eu olhava pro meu corpo, eu não via nada de diferente, eu não sentia enjoo, nada disso. Falei, imagina que eu tô grávida. Ele falou, você tá grávida, você vai chamar o taxista, vai mandar ele comprar o teste de farmácia, nós vamos fazer o exame. Se for menino, eu até quero ser o padrinho. Falei, brinquei, imagina. Nessa mesma noite, eu lembro, eu sequei 2 garrafas de uísque, eu tomei 2 balinhas de êxtase, né, droga, bebi muito e dancei a noite toda e trabalhei nessa noite também. E quando foi no dia seguinte, com ressaca, dor de cabeça, minha amiga lembrou, vamos lá fazer o tal do teste. Ai, tá bom, vamos. E fiz e deu positivo, deu rosa. E naquele momento, eu até falei isso num depoimento, o mundo realmente, assim, abriu um buraco diante de mim. Eu senti um buraco na minha frente, falei, vou me jogar lá e tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, eu senti Deus me protegendo. Eu senti a bênção de Deus, porque eu queria aquilo. Eu costumo dizer, José não era para ter sido jogado naquele buraco. Não estava nos planos de Deus, mas Deus aproveitou a situação para reverter a história dele. Gente. Deus não queria que eu tivesse engravidado naquela situação. Deus não desejou aquilo para mim, mas Ele aproveitou a situação para reverter a minha história. E eu, de alguma forma, comecei a perceber isso. E não pensei 2 vezes, já subi para falar com o dono do estabelecimento. Falei, olha, não posso mais trabalhar, acabei de descobrir que estou grávida. E quando ele ouviu, ele falou, imagina, mas fica aí até a barriga aparecer, porque é normal. Para quem trabalha na noite, é normal trabalharem até a barriga não ser notada. Mas eu não aceitei. Falei, não, eu senti que não era justo fazer isso com o bebê. Não era nem o meu corpo, porque eu não tinha um pingo de pudor, né? Valor próprio. Mas com aquele ser, eu sabia que eu não podia fazer aquilo. Seria uma covardia. E liguei para ele. E falou. Falei, então, você tá bem? Ele, não posso falar agora, que ele estava do lado do apresentador de programa. Eu não posso falar agora. Eu falei, então, mas eu preciso te contar uma coisa. Ele, o que que é? Eu falei, é melhor você sentar. Tá sentado? Ele, tô dentro do avião. Eu falei, é melhor você sentar. Tá, tô sentado. Eu falei, então. Tô grávida. Não, nem precisa falar tá grávida. Ele já foi entendendo nas palavras. Eu falei, é isso. Ele me encontra daqui 2 horas, tô indo para São Paulo. E eu tava em Campinas. E fui, quando cheguei, a princípio, ele não queria de jeito nenhum. Não. A mãe dele falava que tinha sido de propósito, porque eu dava bebida para ele, eu falei, olha, quando eu parei de tomar remédio, eu avisei para ele que eu não estava tomando, porque estava me fazendo mal, eu estava ficando muito agressiva e tal. Só que de tudo isso eu não vou tirar, porque ainda foi cogitada a possibilidade de tirar. Eu falei, tirar eu não tiro, de jeito nenhum. Se quiser assumir bem, se não quiser não tem problema, eu vou ter. Eu não sabia nem como que eu ia fazer, eu falei, mas eu não vou tirar. De jeito nenhum, nunca passou pela minha cabeça, eu totalmente contra o aborto. E ele falou, pega as suas coisas e vem pra cá. Ou seja, teve que aceitar a situação e fui. E foi muito difícil, muito difícil, não foi fácil passar a gestação ali.
uma vez a gente terminou o relacionamento, a gente voltou porque ele descobriu o sexo, que era uma menina, e se apaixonou. Minha mala estava dentro do carro dele, ele me levando embora para casa de uma amiga, e quando era o dia de fazer o exame de ultrassom, ele falou, não, tá, vamos para casa. Mas sempre indas e vindas, muitas brigas, mesmo junto, minha filha já nascida. E aí eu entrei numa fase de depressão muito profunda, de calcular a minha queda do 5º andar. Ai, gente. Eu ficava, né? Peraí, se eu cair aqui vai ser melhor. Não, se eu cair aqui vai ser só, vou quebrar só uma perna, tem que ser num lugar que seja fatal. Gente. Era a única coisa que passava na minha cabeça. E na terça de manhã, eu fiz a minha primeira oração de arrependimento. Eu fiquei quase mais de uma hora, ajoelhada no chão, chorando muito. E tudo que era pecado que passava pela minha cabeça, eu ia pedindo perdão ao Senhor, dando nome a cada um deles, por ter roubado, se eu ter saído por casais, saído com um homem casado, saído por dinheiro, tudo, eu fui pedindo perdão. E eu me senti leve quando eu terminei. Olha e eu isso. senti meu anjo dizendo, vamos. E eu desci a rua, ainda com as mesmas roupas que eu usava, calça embalada a vácuo, camisa curta, e fui, e chorando, era meio-dia. Terça-feira, eu lembrava, tem uma igreja aqui perto. Eu sei que existe uma igreja adventista aqui perto. Gente. E fui descendo. E só que quando eu descia, eu ia conversando, tendo a certeza de que Cristo estava do meu lado. E eu batia papo com ele. Mas tá, eu vou chegar lá e vou falar com quem? Com quem eu vou conversar? Como eu vou falar? O que que eu vou falar? E fui. Quando eu cheguei, fui pela porta do colégio, entrei, veio um rapaz bem baixinho, de óculos, semblante calmo, sereno, olhou para mim já trazendo um copo com água, vendo que eu estava nervosa, e eu bebi. Ele, eu posso te ajudar? Eu falei, eu quero conversar com um pastor. Ele falou, pois não, meu nome é pastor Jefferson. Olha. E o que que você deseja? Eu falei, eu quero conhecer mais da verdade. Nisso ele já me chamou para a nave da igreja, me entregou ali sinais de esperança, estudo bíblico, os horários de culto. Na quarta já fui para o primeiro culto Gente. Graças a Deus. E ainda fui atrás de um jeito de fazer com que o pastor Luiz Gonçalves me batizasse. Ai, E que ele me lindo. batizou. Puxa E foi vida. para mim um acontecimento. Olha, Foi lindo. Foi puxa lindo. vida, mas não precisa nem dizer que essa foi uma virada de 180 graus, hein, Cecília? Foi. Mas, Cecília, como é, uma curiosidade que eu tenho, como que você consegue falar disso tudo, assim, com essa naturalidade, com essa força, com essa integridade? E como que você conseguiu lidar com essa história toda da sua vida? Eu vou dizer para você que antes eu não conseguia falar, não. Era muito difícil, era impossível. Porque a vergonha realmente era muito grande, né? Prostituta, como assim eu vou falar para as pessoas que eu fui uma prostituta? E eu tinha muito receio de como as pessoas poderiam enxergar, né, isso que eu fazia. Mas é por Cristo. Eu não fiz tratamento psicológico, eu não fiz terapia, eu não fiz nada. Foi Jesus. Olha só. Foi realmente eu entendi a missão que eu tenho. É pregar o evangelho, é testemunhar o que de verdade Cristo faz na nossa vida. Uma cura emocional. E Ele fez né? isso comigo. E eu Que preciso lindo falar isso. para as pessoas. Eu preciso dizer, gente, existe salvação, existe sim transformação, existe milagre. Eu hoje, quando eu prego, quando eu dou um estudo bíblico, eu falo para todos, o maior milagre que Deus realiza não é ressuscitar um morto, não é devolver a fala para alguém, não é a cura de uma doença, não é. É a transformação de hábitos, de pensamento, de comportamento, de atitudes. Deus transformou. Isso para mim foi um milagre. E eu preciso contar isso para as pessoas. Hoje eu sinto necessidade de falar. Que lindo. Sinto necessidade. Que história maravilhosa do poder de Deus que não tem limite. Não que tem. Que coisa linda, nossa. Eu sei que a gente poderia ainda continuar aqui a conversa com tanta curiosidade e você se expressa tão bem. Mas vamos lá para as nossas perguntinhas rapidinhas aqui do final. O que vem à sua mente, Cecília, quando você pensa na palavra tempo? Tempo. Aproveitar. Não desperdiçar. É nisso que eu penso hoje. Deus. Dizer que Deus é tudo é clichê, mas Deus é tudo. Deus me preenche. Perdão. Foi necessário para haver uma mudança. Futuro.
Ai, futuro eu penso na minha filha. Graças a Deus ela está tendo uma oportunidade única que eu não tive, de não passar por nada do que eu passei, ser completamente diferente. E um versículo da Bíblia que te acompanha? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Puxa vida, nada melhor do que a sua própria história para comprovar a veracidade desse verso, Sim, né? sim. Por isso que eu já disse no início, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui, Amém. de te conhecer, de ver essa filha de Deus amada, maravilhosa, contando dessa libertação tão grande. Que Deus continue fortalecendo, alimentando a sua fé e que você seja um testemunho vivo ainda para muitas pessoas. Amém. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.